Então, galera, tudo bem? Eu sou o Sidney Lima e estamos aqui mais uma vez com Em Cartaz. E como sempre, a gente trazer informação, cultura, e dessa vez não vai ser diferente. Nós agora vamos trazer uma informação muito importante, que é sobre nutrição, porque estamos aqui na presença da nutricionista esportiva e funcional, doutora Monique Barreto, que é especialista em todos os assuntos de alimentação, e ela vai falar sobre uma coisa muito interessante que me chamou a atenção: comida de verdade. Doutora Monique, embora a gente vai falar esse assunto, que é um assunto muito interessante, eu queria primeiro fazer como a gente faz com todas as pessoas que vêm aqui. Queria saber quem é a pessoa que vai dar esse esclarecimento para a gente, colocar a sua figura em cartaz. Então, quem é Monique Barreto? Então, prazer estar aqui com você hoje. Eu sou nutricionista, me formei na Universidade Federal da Bahia, sou de Salvador, trabalhei por muitos anos lá e me encantei com a cidade de Petrolina. Na verdade, meu pai... ele trabalha com a medicina chinesa. Dr. Paulo, inclusive, já esteve aqui conosco. Maravilha. A esposa dele, né, doutora Sátia Nauka, é cardiologista, me convidaram para atender aqui em Petrolina uma vez ao mês. E eu comecei a vir. E como é uma cidade encantadora, me apaixonei. Bebeu da água do velho Chico, não sai mais daqui. Aconteceu comigo e com muita gente ainda vai acontecer, graças a Deus. E agora em fevereiro já faz 2 anos que eu estou morando aqui. Show de bola. E trabalhando em consultório próprio, né, nessa linha da nutrição que eu sou encantada. Seu consultório fica onde? Fica na Tudo Light, né, na Avenida Integração. Tanto atendo lá, quanto também na Cardioclínica, né, que fica no centro. E os telefones de contato da senhora, para que a gente possa entrar em contato? 719-8606-1616. Pode ser por WhatsApp, pode ser por ligação, fala diretamente comigo, agendamento é diretamente comigo. E tem meu Instagram também, né, onde eu coloco algumas informações, né, interessantes voltadas para nutrição, que é o Nutri_Monique Barreto. Show de bola. E essas explicações são interessantes, porque com certeza ao final dessa entrevista de hoje, muitos acessos a senhora terá. Porque vamos logo para o que a gente quer entender aqui, que é o tema do nosso programa de hoje. Comida de verdade. Eu achei interessante o termo. O que vem a ser comida de verdade? Eu gosto de utilizar esse termo, não foi um termo criado por mim, né? É muito utilizado na nutrição funcional, porque hoje existe um terrorismo nutricional. Todo mundo quer falar sobre nutrição, todo mundo quer entender sobre nutrição. Só que as pessoas estão complicando demais, né? E a comida de verdade é uma comida que a natureza oferece. Quando a gente volta lá para os nossos ancestrais, na época onde a gente utilizava da natureza para coletar o nosso alimento, a gente caçava para comer, a gente ia em busca de plantas para conseguir comer, o que a gente consumia era comida de verdade. É a mesma comida que estava disponível para nós e para todos os animais. Então, eu gosto de utilizar esse termo porque remete à nossa originalidade, né? A nossa origem, na verdade. Então, esse termo é para mostrar a simplicidade da nutrição. Hoje, muitos produtos são vendidos, muitos produtos são criados, mas a resposta está sempre no básico, naquela comida que a natureza oferece. Sem industrialização, no caso. Sem industrialização, hoje em dia é muito complicado, mas com mínimo de industrialização, digamos assim, né? Quanto mais natural, melhor. Hoje utiliza-se muito agrotóxico, hoje utiliza muita alteração genética, muitos alimentos transgênicos que trazem um impacto negativo à saúde. Né? Então, quanto menos se mexe na natureza, quanto menos modifica o alimento, menos impacto negativo. E aqueles produtos que são inventados, que são criados pela indústria, é óbvio que vão ter um impacto ainda mais negativo na saúde. Né? Então, hoje, muitas doenças têm sua origem na alimentação errada. Né? A gente precisa ingerir diariamente mais de 40 nutrientes. E hoje os alimentos estão cada vez mais pobres, com menos nutrientes. E se a gente precisa ingerir, para funcionar bem, para o nosso organismo funcionar bem, precisa ingerir 44 nutrientes, a gente precisa contemplar esses nutrientes na alimentação. E hoje o que a gente vê são alimentos pobres, mesmo aqueles que são comida de verdade estão mais pobres. Estão mais pobres porque, para o cultivo, eles estão fazendo modificações, o solo não é mais respeitado. Então, quando um alimento, né, ele nasce da terra, ele retira do solo, né, os nutrientes para formar aquele alimento. Então, hoje os solos estão pobres, não se respeita
o solo não se respeita a natureza e hoje mesmo aquela comida de verdade estão mais pobres, causando deficiências nutricionais. Então a gente acaba precisando utilizar também de suplementações específicas individualizadas para poder conseguir equilibrar aquele paciente para a gente conseguir contemplar os 44 nutrientes que a gente precisa ingerir por dia. Né? Então a gente, mesmo a comida de verdade hoje, ainda assim, ela não é a mesma comida que foi, na verdade, a sua composição não é mais a composição original. Ao acessar o site do Cartaz da Cidade, você não está apenas abrindo um portal de notícias. Ao entrar no site do Cartaz da Cidade, você encontra muito mais que produtos e serviços das empresas anunciantes. Quando você passeia pelo Cartaz da Cidade, você conhece muito mais que pessoas e celebridades. Quando você se liga no site Cartaz da Cidade, você tem tudo isso e muito mais. Quando a senhora fala da comida de verdade em relação aos suplementos, ou a suplementação, porque suplemento é diferente de suplementação, né? Que a gente pode ter suplementação da própria natureza. E os suplementos industrializados estão aí, eu vou até fazer essa pergunta para a senhora daqui a pouco, eles podem até agredir um pouco mais, ou não, né? A saúde da pessoa. Mas falando do alimento, da comida de verdade, a gente vê uma guerra constante da indústria para poder vender mais e mais os seus alimentos e fazendo uma propaganda às vezes até negativa com relação aos preços dos alimentos considerados como naturais, orgânicos. Isso aí também, o fato desses alimentos serem mais caros, não acaba prejudicando a grande parte da população que acaba sendo obrigada a ir para esse tipo de alimento? Olha, existe uma indústria alimentícia e todo o interesse financeiro, né, com relação àquilo que é vendido. Então, o que é que acontece? Muitas vezes eles fazem alterações no alimento para baratear. Então, uma pessoa que, por exemplo, a farinha de trigo é super barata, açúcar é super barato. Mas por que barato? Porque existiu um investimento para baratear aquilo ali. Pra você ter uma ideia, o trigo sofreu mais de 40 alterações genéticas para que fosse um produto muito barato, eficiente para a indústria, porque não estraga com facilidade, porque traz mais maciez ao pão, traz mais fofura ou mais crocância para o biscoito, mas porque eles fizeram alterações para que as qualidades sensoriais ficassem mais agradáveis, para que durasse por mais tempo, mas nunca se estudou o impacto disso à saúde. Hoje que está se estudando, porque hoje as doenças estão aparecendo. Em grande quantidade, larga escala. Exatamente. Então, nunca se preocupou com isso, com o impacto disso na nossa saúde. Afinal de contas, o alimento, quando ele vem da natureza, quando ele foi originalmente concebido, ele veio com todas as características para nossa necessidade. Uhum. Com as modificações, com as alterações genéticas e com a adição de substâncias, de agrotóxicos, esses alimentos vão trazendo problemas à saúde, né? Então, ele tem menos nutriente, ele tem menos fitoquímicos, que são protetores, e eles têm mais veneno. Então, eles destroem e não repõem os nutrientes que a gente precisa, né? Então, essas alterações que são feitas nos alimentos, elas vão trazer um impacto negativo muito grande e vão solucionar apenas os problemas da indústria, que é trazer o retorno financeiro para eles. Então, doutora Monique Barreto, estamos aqui falando sobre nutrição. Lógico, a especialidade da senhora é nutrição esportiva e funcional. E aí a gente já vai agora para uma pergunta talvez muito ligada à área da senhora, que muitos esportistas têm utilizado em larga escala, inclusive, ao longo dos tempos, que são a utilização do tal suplemento alimentar, que a gente vê hoje em dia um monte de loja vendendo um monte de suplemento que as pessoas chegam a ficar perdidas. Considerando o nosso tema de hoje, que é a comida de verdade, qual o prejuízo ou benefício que o suplemento pode trazer para o organismo humano? Em primeiro lugar, para a utilização de qualquer coisa ou alimento, e principalmente suplemento, tem que ter uma justificativa e uma razão. Não se usa por usar. Por moda, né? Exatamente. Então, primeiro tem que se analisar
qual é a necessidade desse paciente. E para isso, precisa ser um nutricionista para avaliar a alimentação do paciente, ou a vida do paciente como um todo. Quando eu falo vida, é falar de horários de trabalho, é ver as necessidades, os sintomas, uma avaliação completa. Porque suplemento é para complementar, não é o principal. O principal é alimento, é a comida de verdade. E o suplemento ele vai entrar para complementar algo que esteja insuficiente com relação à alimentação ou para trazer alguma facilidade em algum momento do dia, né? Quem faz atividade física, né, 1 hora, 1 hora e meia por dia, normalmente nem tem tanta necessidade de suplementação. Isso vai ser avaliado para ver se realmente tem. Quando a gente fala de atleta, normalmente atleta tem uma necessidade real mesmo de suplementação, porque os treinos são muito mais intensos, a pessoa vive daquilo ali, então o desgaste é muito grande e conseguir apenas com alimento teria que ser um volume muito grande que fica inviável, né? Então, a suplementação ela precisa ser complementar à alimentação. E aí, após uma avaliação completa, a gente verifica quais são as necessidades reais ali para a gente suplementar. Então, eu faço o uso, é importante, eu prescrevo para os meus pacientes. O grande problema é que hoje tem sido suplementado com produtos que trazem mais prejuízos do que benefícios, por conta da quantidade de química que são adicionados nesse suplemento, da quantidade de açúcar, né, por conta dos excessos de outras coisas, de outras substâncias que são prejudiciais. Então, você suplementa ali com um produto onde vai trazer pequeno benefício e muito prejuízo à saúde, vai intoxicar o paciente, vai trazer outras sintomatologias, né? Isso precisa ser feito com muita consciência, essa suplementação precisa ser feita com muita consciência. E hoje a quantidade de produtos criados é muito superior à nossa necessidade, né? Então, é um mundo da suplementação, mas que muito dali não tem necessidade real. E podem ter diversas consequências. O que o corpo não absorve, ele elimina? Ou esse excesso de nutrientes pode prejudicar o corpo humano? Alguns são acumulados, né, no nosso corpo, como por exemplo o carboidrato, né, ele é convertido em gordura quando os estoques já estão todos preenchidos, né? A proteína, ela é também convertida em gordura e os subprodutos delas podem trazer prejuízos à saúde. A gordura, ela também se acumula no nosso corpo e outras substâncias a gente não consegue eliminar se a gente não tiver uma capacidade de depuração adequada, ou seja, se a gente não estiver funcionando com o corpo perfeitamente, essas substâncias podem se acumular sim, metais pesados podem se acumular, substâncias tóxicas de modo geral podem se acumular no corpo em alguma região. Certo? Normalmente são acumuladas até na gordura, na nossa gordura corporal, né? E para a gente conseguir eliminar essa substância do nosso corpo, precisa estar com o corpo funcionando perfeitamente bem e com as substâncias que estão envolvidas nessa depuração, nessa detoxificação, né? Então, é importante, quando a pessoa está intoxicada, é importante também procurar um nutricionista para poder conseguir fazer essa detox que o pessoal utiliza tanto. Não é um suco verde que vai detoxificar, né? É um conjunto de fatores numa alimentação durante o dia todo e por um período mínimo para conseguir eliminar essa toxina. Eu gostaria muito de dar uma fórmula mágica para o paciente detoxificar tudo, mas infelizmente ou felizmente, não sei, não é assim que funciona. E aí tem que entrar naquele tão famosa mudança de hábitos. A Maternidade Juazeiro está treinando e qualificando os profissionais para atender melhor as gestantes e seus bebês. As pacientes aprovam. Eles vinham de meia em meia hora, ouvir o coração do bebê. Foi ótimo, fui bem atendida, do começo ao fim da gravidez. Mano, é sensação muito boa. Quando eu tiver minha terceira filha, vai nascer aqui de novo. Prefeitura de Juazeiro, trabalhando pela saúde. E nessa questão da mudança de hábitos, aí eu vou fazer uma pergunta à senhora. Por que é tão difícil o ser humano mudar os seus hábitos alimentares para começar a comer comida saudável, comida de verdade, em detrimento às outras tantas comidas que estão por aí à nossa frente no mercado? Olha, em primeiro lugar, hoje a quantidade de produtos artificiais é muito grande. E esses produtos artificiais contêm substâncias que vão modificar o nosso paladar.
Na nossa boca a gente tem as papilas gustativas, que são estruturas que dão sensação de sabor. Essas papilas gustativas, elas podem ser destruídas ou desensibilizadas com alguns alimentos, né? Como, por exemplo, o açúcar, o glutamato monossódico, os produtos químicos, de modo geral, que a gente ingere, acaba destruindo essas papilas gustativas. E aí a gente vai perdendo a sensibilidade. Por exemplo, se você pega e toma um suco adoçado, acha que está ótimo de açúcar. Em seguida, você come um biscoito recheado de chocolate. Com muito açúcar. Com muito açúcar. E aí, em seguida, vai tomar o mesmo suco que você achou que estava bom, você vai achar que ele não está tão bom, que ele está amargo. Você fez ali uma mudança momentânea da sua papila gustativa. O problema é que a gente tem feito isso com constância, né? Então, nossas papilas gustativas, elas vêm perdendo a sensibilidade, de modo que a gente começa a achar ruim a comida de verdade. Comida de verdade não tem gosto, não tem prazer. Tem tempero. Não tem tempero. Da codeira, a prova da cozinheira. Não é? E da nutricionista. A gente não queria chegar nessa parte, mas é bem por aí. Mas o legal é que nosso corpo é tão perfeito que a gente consegue reverter isso. Agora vai precisar de um empenho. Eu digo ao meu paciente, tenha um coração aberto, esteja aberto a mudanças. Por quê? Com o passar do tempo, você vai resgatar essas papilas gustativas. É óbvio que o leite condensado nunca vai ser mais... Outros alimentos nunca vão ser superiores ao leite condensado, porque leite condensado é uma delícia. Até com farinha que você bota, fica maravilhoso. Eu que o diga. Eu também amo. Mas a gente tem que fazer escolhas, né? E eu sempre digo ao meu paciente, vamos modificar seu paladar. Você está disposto a modificar o seu paladar? Não adianta você me chegar aqui com um problema que leite condensado é muito gostoso, porque todo mundo já sabe disso. Mas a gente pode fazer de outros alimentos, outras comidas de verdade também prazerosas. Vai depender do que você esteja disposto, né? Mas essa reversão, ela é possível. Considerando as diferentes classes sociais do nosso país, a atual presente crise financeira, que nunca vai acabar, sempre a gente vai estar reclamando de alguma coisa, o que seria comida de verdade para as 3 classes sociais principais, A, B e C, poderem comer tranquilamente, sem necessariamente ter que se preocupar em investir grandes fortunas para manter uma alimentação saudável? O público A, B e C, no meu ponto de vista, podem comer a mesma comida, porque comida de verdade é comida de verdade para todo mundo. Né? Então, vamos lá. Ovo, frutas, legumes, verduras, todos os tipos de animais que a gente consome, todos têm acesso. É claro que um frango, né? Eu prefiro chamar de galinha. Sim. A galinha, ela vai ter um preço diferente de um javali, né? Mas a galinha vai te dar todas as propriedades que você precisa. Não precisa comer o javali. Sim. Quem quiser investir no javali, vai investir no javali. Mas a gente pode fazer um prato com galinha, que tá ótimo. A gente pode comer o ovo. É claro que um ovo orgânico, um ovo de quintal, vai ter muito mais propriedades, né, do que um ovo que a gente compre praticamente industrializado. Já se cria, você faz o pinto para produzir os ovos Mas eu costumo dizer o seguinte, que o bom não é inimigo do ótimo. Tem Perfeito. o ótimo, tem. O ovo de quintal é o ótimo. Tá, mas o ovo que a gente compra normalmente por aí já é bom. Mude o hábito. Depois a gente vai afinando esses hábitos, né? Então, todo mundo pode ter acesso à comida de verdade. Simples, você pode até cultivar em casa se você quiser, né? Ali seu alface, seu tomate. Se você estiver disposto a isso, o meu sonho é ter o meu. Inclusive, acaba saindo mais barato. Se a pessoa cultivar, acaba saindo mais barato. Exatamente. O problema hoje em dia é o espaço, porque muita gente vive em apartamentos, um negócio meio apertado. Mas tem os verticais, tem a horta vertical. É só usar a criatividade, Exato. né? E procurar as pessoas certas para poder passar informação. Em breve eu vou estar com o meu também, com minha hortinha, para mostrar que é possível sim. Com certeza. Eu vou querer visitar para poder aprender a fazer e fazer com a senhora. Estivemos aqui com a doutora Monique Barreto. Eu gostaria muito, doutora, de ter todo o tempo do mundo para estar conversando com a senhora. Agora já vou deixar aqui um convite para a senhora voltar mais vezes e a gente tratar sobre diversos assuntos. Eu estava até conversando com seu pai, que joga no time do Cartaz da cidade também, no Campeonato dos Cinquentões, que a gente vai ter que contratar a senhora para poder cuidar dos nossos jogadores, dos nossos atletas. Aí vocês vão voar, viu? Aí, exatamente. A gente tem que ganhar o campeonato. O doutor Paulo, inclusive... Você acha que ele é artilheiro por quê? Tá vendo? Botar seu pai para estar voando lá, fazendo gol adoidado.
Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente tem que agradecer muito a senhora. A senhora gostaria de deixar mais alguma mensagem para o nosso internauta poder entender a importância dessa alimentação saudável, da comida de verdade? Bom, o que eu costumo dizer é o seguinte, que a alimentação, as pessoas querem sempre que se resuma o que é uma alimentação perfeita. Eu costumo dizer que independente de classe social, independente de orientação, a alimentação perfeita está na natureza. Olhe para a natureza que você encontra a resposta. A natureza tem tudo que a gente precisa. Olhe para ela que você vai ter. Show de bola. E com essa frase final da doutora, a gente vai simplesmente agradecendo a paciência e a presença de todos aqui. E lembrando que nossa missão aqui é levar informação e cultura de verdade. Parafraseando nosso estimado doutor Paulo Cintura, o grande personagem, saúde que interessa, o resto não tem pressa. Então, a gente está aqui agradecendo mais uma vez a doutora Monique Barreto, que é nutricionista esportiva e funcional, e desejando a vocês uma excelente semana, com muita saúde, com muita comida de verdade, para que a gente possa ter uma condição de vida muito melhor e maior, para a gente poder viver muito mais.